pessoal, está começando mais um Viva Bem e hoje nós vamos continuar no especial Novembro Azul, mas vamos falar de uma abordagem diferente. Hoje eu estou recebendo a farmacêutica e fitoterapeuta Kaline Bezerra. Seja muito bem-vinda, Viva Bem. Obrigada, Mais uma amor, vez, né? mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre o uso de plantas medicinais na saúde do homem e esclarecer algumas dúvidas em torno desse assunto. E Kaline, eu começo te perguntando, é possível usar as plantas medicinais para tratar até doenças como câncer de próstata? Sim, as pessoas às vezes confundem usar as plantas de forma aleatória, ou seja, que compram em casas naturistas sem saber a procedência dessa planta, nos mercados, e às vezes mandam manipular sem saber o que estão mandando manipular. Então é interessante você conhecer a planta e procurar um profissional especializado na área para te fazer a prescrição. Existem plantas que atuam como adjuvante ao tratamento para o câncer, né? No caso do câncer de próstata, mas também tem aqueles que podem atuar, posso dizer que até para eliminar aquele processo inflamatório que é causado na próstata e que os homens precisam fazer o exame também para dar esse diagnóstico, parar com todo esse misticismo que se cria, né, esse preconceito com relação, um tabu com relação ao exame, e é necessário que a partir desse diagnóstico a gente possa utilizar o fitoterápico ou a planta medicinal. Perfeito. E a fitoterapia, ela ajuda também numa questão de prevenção, né, de manter a saúde aí em dia. Como que as pessoas podem começar a fazer esse uso, além de procurar o profissional adequado para fazer essa orientação? Bom, existe uma planta chamada ashwagandha, que é o ginseng indiano. É uma planta indiana que ela é feita nas farmácias de manipulação, porque lá contém esse ativo. E é uma planta que ajuda consideravelmente para o câncer da próstata, para o processo inflamatório, e faz até ajudar na libido, que a gente sabe que existe também essas situações, esses efeitos colaterais de alguns medicamentos que faz com que o homem diminua a questão da sensibilidade sexual, né, causa em alguns casos, impotência, e aí a ashwagandha ajuda. Né? Então é uma planta maravilhosa e os homens podem usar tranquilamente. Existem as miligramas corretas, geralmente 250 miligramas, mas é interessante que mande manipular, vá numa farmácia de manipulação de sua confiança e aí você vai ver a diferença dessa planta na saúde do homem. E quais são os outros benefícios que as plantas medicinais trazem? Bom, pode diminuir a ansiedade, pode ajudar também em processos inflamatórios, processos respiratórios, mas no caso, como hoje o tema, né, é a questão do Novembro Azul, a gente pode usar uma planta chamada sálvia. Salvia officinalis, que é a espécie dela, que é uma planta que na forma de chá, ela vai ajudar a diminuir a ansiedade, dar controle emocional durante todo o dia, você trabalha bem. E quando você vai fazer um exame, está ansioso, está bem nervoso, a sálvia salva, né, aquela situação complicada, e também é considerada a planta do Alzheimer. Então é interessante utilizar a sálvia para processos inflamatórios, para ansiedade e também para amenizar aquelas sensações complicadas da perda da memória causada por várias doenças e que acomete o homem também. Perfeito. A gente sabe que o diagnóstico ele vem acompanhado de um misto de sensações, de sentimentos. Então as plantas medicinais elas trabalham de uma forma integrada, a gente pode dizer assim? Tá? Exatamente. Desde sintomas, né, de ansiedade até sintomas mesmo dos órgãos e tudo aquilo que envolve a doença. As pessoas que são diagnosticadas com isso, depois que elas fazem todo o tratamento, existe algum tipo de risco de usar a planta aliada com o tratamento ou não? Boa pergunta. A questão de quem está fazendo quimioterapia, radioterapia. Então, tem que suspender essa medicação fitoterápica ou o uso da planta medicinal na forma de chá medicinal. Por quê? Porque o quimioterápico ele não vai conseguir atingir, né, o ponto necessário, não vai ter o efeito terapêutico. Então, suspende uma semana antes e aí depois de fazer a quimioterapia, terminou as sessões, você vai utilizar o fitoterápico, a planta medicinal, que aí vai agregar esse resultado e aí você vai ver uma terapêutica eficaz e aquele paciente vai conseguir, com muita fé, vai dar tudo certo, ter a cura. Pronto, orientações dadas, eu te agradeço pela disponibilidade de vir aqui. E o Viva Bem dessa semana fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.